noite, Gustavo. Vamos começar então a nossa entrevista. Primeiramente, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado participar desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui na página. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual que é o conceito de disfunções musculoesqueléticas? Boa noite, Arthur. Muito obrigado aí pela paciência, em primeiro lugar, né? Após o convite. Eu sei que a gente tem uns horários mais restritos aí pela correria do dia a dia, mas você soube entender, aí a gente conseguiu chegar num consenso de horário, então eu te agradeço muito, né? Quero te parabenizar, você e a todos envolvidos aí nessa iniciativa. Parabéns mesmo, acho que cada vez mais a gente precisa de atitudes como essa para o desenvolvimento, né, da nossa profissão, para que cada vez mais nós sejamos aí valorizados realmente da forma que precisamos. Tá joia? Então, meus parabéns pela iniciativa. Então, quando a gente pensa aí em disfunções musculoesqueléticas, a gente tem que pensar realmente de uma forma bem simples, de acordo com o nome. Né? Então, são disfunções, alterações, né, no nosso sistema músculo-esqueleto. Né? Obviamente que essas alterações, com essas disfunções nesse aparelho músculo-esquelético, obviamente vão envolver articulações e seus estabilizadores, tendões, cápsula, ligamento, não só músculo e osso, né? Músculo e esqueleto. Então é um termo um pouco mais abrangente, mas quando a gente para pensar de uma forma bastante simples, olhando a fundo na própria definição. Então são as alterações que acometem aí as disfunções que acometem esse sistema e essas estruturas que nós comentamos agora. E o que causa essas disfunções, Gustavo? As causas são grandes, né? Porque dentro dessas disfunções a gente pode caracterizar e pode separar de vários modos, né? Então, nós temos aí algumas doenças degenerativas, como uma artrose, um processo que acomete aí, articulações. A gente pode ter acometimentos aí de nervos periféricos, desde uma neuropraxia transitória, alguma coisa mais complexa. A gente pode ter, pensando na estrutura óssea, as fraturas. Então, cada sistema, né, cada segmento tem uma causa um pouco mais específica. A gente acabou citei algumas, né, simples, mas desde que a gente pense aí, de um modo geral em cada estrutura, a gente vai ter um tipo de acometimento. Mas normalmente, pensando assim, alguma coisa mais aguda, que acontece ali realmente de imediato, ou algo mais crônico, relacionado aí de acordo com o tempo. Então, temos vários tipos de causa, mas a maior parte são nesse sentido. E qual que é o papel do fisioterapeuta no tratamento das disfunções? É fundamental. Bom, e daqui a pouco a gente abrange um pouquinho mais, né, os detalhes aí das outras questões, tanto da primeira e da segunda, né, quanto se aprofundar um pouco mais aí no tema e nas causas, a gente acaba falando um pouquinho mais daqui a pouquinho. E O nosso papel é fundamental. Pode falar. A disfunção, ela tem um grupo específico que acontece ela, ou não? Não, o grupo, né, que é acometido somos todos, né, porque todos temos aí no nosso organismo esse sistema neuromusculoarticular, né, sistema músculo-esquelético. Então, todos nós aí estamos suscetíveis a essas disfunções. Obviamente, com alguns fatores predisponentes, né? Temos, de repente, os atletas que usam muito mais esses sistemas, de repente são mais acometidos. De repente, um outro grupo, vamos fazer um contraponto agora, né? Um sedentário, que de repente tem características de disfunções,
Alguns trabalhadores, de repente, que tem hoje, está muito comum, né? O pessoal tem trabalhado de home office por conta de toda a pandemia, então tem passado muitas horas na mesma posição, tem algumas patologias mais específicas, principalmente pela falta de ergonômico, tem com cada músculo esquelético. E o fisioterapeuta tem um papel fundamental, não só na questão da correção, né, em atitudes corretivas, em tratamentos corretivos, como também no trabalho preventivo. Tá? Eu acho que cada vez mais, né, isso tem se desenvolvido muito, isso é muito interessante, nós temos aí a preocupação de todos nós em relação à prevenção, seja, como eu falei para você, na parte esportiva, seja uma prevenção, né, uma orientação que a gente possa fazer com os trabalhadores hoje de home office em relação às questões ergonômicas, posicionamento de monitor, notebook, cadeira, postura, intervalos regulares. Então, a gente tem um papel extremamente importante, tanto na prevenção quanto na correção dessas patologias, dessas disfunções. E você, como especialista nessa área, quais são os seus maiores desafios? Hoje em dia, né, atualmente, acho que nosso maior desafio realmente tem sido a questão da pandemia, né? Essa distância, essa preocupação que todos nós hoje temos. Mas, de uma forma geral, né, a gente tem que se preocupar muito em orientar os nossos pacientes em sempre, em qualquer alteração, né, eu comento muito isso, que muitas vezes eu oriento muitas pessoas que às vezes nem são pacientes em relação ao que seria o correto a se fazer. Uma disfunção, qualquer que sofreu um trauma, uma queda, procurar um profissional médico, normalmente, para o primeiro diagnóstico do que realmente pode estar acontecendo. Então, papel de orientação. Porque nós temos hoje muita preocupação em relação à automedicação, as pessoas que não procuram um profissional adequado. Então, você acaba esbarrando em alguns detalhes em que, em determinados momentos, as pessoas chegam para nós achando que nós vamos resolver todos os problemas. Desde o diagnóstico, que muitas vezes cabe ao médico e cabe, né, o auxílio aí com alguns exames complementares, até a resolução total de um problema. Então, são uns detalhezinhos que, com uma orientação, ficam bem fáceis aí de serem contornados. Gustavo, qual que é a melhor forma de prevenir para que isso não aconteça? Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos um papel fundamental na orientação dos nossos pacientes da melhor forma em conduzir a partir do momento de identificada uma disfunção, seja ela algo progressivo, degenerativo, seja ela mais agudo, como um trauma, né? Até que esse paciente chegue no nosso consultório. Então, acho que a orientação, a avaliação correta, o diagnóstico preciso e precoce, né, na maior parte dos casos, né, nós temos aí uma mania de protelar, né, de demorar para procurar auxílio. Acho que é uma dica, uma orientação extremamente importante para os nossos pacientes. E falando um pouco mais sobre sua carreira profissional, o que te levou a ser fisioterapeuta primeiro e depois o que te levou a se especializar em disfunções musculoesqueléticas? Legal. Meus pais, né, pai e mãe são professores de educação física, e eu tive uma criação muito próxima do esporte. Ali perto do colegial, meu pai sempre me orientou a fazer o colegial técnico. Tá? Então, eu fiz colegial técnico em eletromecânica. Nada a ver aí com educação física, nada a ver com fisioterapia. Foi bem legal, amadureci bastante, consegui estágio, consegui emprego, me trouxe uma independência financeira aí bem rápida. E quando eu acabei, naquela época eram 4 anos, né, o colegial técnico, aí eu cursei 6 meses do curso de engenharia e cheguei à conclusão que não era o que eu queria para mim. Meus pais me orientaram a segurar, porque era no meio do ano,
e durante os 6 meses, né, aí restantes que faltavam para fechar o ano, que eu pensasse direitinho. E como eu sempre gostei de jogar futebol, no final de semana jogando eu sofri uma lesão traumática na coxa, uma lesão muscular, e fui paciente de fisioterapia. E aí gostei, fui muito bem atendido, me apaixonei pela área, prestei, né, o vestibular e entrei aí na graduação. E aí eu tinha um sonho, né, eu sempre falava que eu queria ser supervisor de estágio e trabalhar com esporte. E aí no final da graduação eu ainda trabalhava na área metalúrgica, né, porque eu ajudava meus pais a fazer o pagamento da mensalidade. E aí eu não tinha oportunidade de fazer estágio, né, extracurricular, porque uma parte estava na faculdade, uma parte eu estava trabalhando. E aí eu pensei em fazer alguma coisa relacionada a esportes e alguns professores me orientaram, falaram, de repente é melhor você fazer alguma coisa mais abrangente. E aí eu me formei a pós que eu fiz na Metodista, em disfunções musculoesqueléticas, então tinha a parte esportiva, a área de traumato, de reumato, né, de postura, ela era bem abrangente. E aí me orientava, você vai ter um leque maior de opções. E realmente isso aconteceu, foi bem interessante. Me deu a oportunidade aí de entrar no curso de fisioterapia como docente, de trabalhar com esporte, foi meu primeiro emprego, inclusive, na Metodista. Isso abriu um leque bem interessante de opções. Esse foi meu percurso aí na graduação e na pós-graduação. E o que te motiva a ser um fisioterapeuta? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Né? Eu tenho muita alegria em acordar cedo, em levantar e saber que eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto. Foi o que eu busquei para mim, né? O que eu tracei de objetivo. Então, a parte de reabilitação é algo realmente que sempre me fascinou. Tenho muito esse perfil, mas o que me motiva realmente é fazer o que eu gosto. Eu sou muito apaixonado aí pela fisioterapia. Quais são suas maiores conquistas e as dificuldades que você enfrenta como fisioterapeuta? Acho que as maiores conquistas realmente são no dia a dia. Então, cada paciente reabilitado, seja ele tanto no tempo que eu trabalhei que eu me dediquei bastante ao esporte, seja cada paciente que você reabilita que não são atletas, isso é muito prazeroso, cara. Cada retorno, cada feedback que você tem é uma conquista, né? Às vezes me perguntam de qual a pior lesão, é complicado, porque cada reabilitação tem uma história, né? Então tem algumas que são mais tristes, umas mais legais, mais emocionantes, mas realmente o que encanta é poder ajudar e poder reabilitar. Isso é a melhor parte. E acho que as maiores dificuldades giram em torno um pouco de alguns problemas que a gente tem dentro de muitos anos aí, onde o fisioterapeuta foi muito, a profissão foi muito menosprezada, né? A gente precisou correr muito atrás e realmente provar para todo mundo aí que em todas as áreas, não só a nossa, né, disfunção musculoesquelética, o nosso papel é extremamente importante. Hoje, em tempos de pandemia, a gente está vendo aí quanto que o pessoal da cardiorrespiratório está se desdobrando e quanto eles estão conseguindo ajudar de pacientes acometidos pela Covid. E aí vamos abrir o leque aí para todos, né? Os trabalhando com neuro, com ergonomia, enfim, todos os nossos fisioterapeutas, durante muitos anos tivemos que matar um leão por dia aí, realmente provando o nosso valor. Melhorou bastante, isso eu não nego, mas acho que a gente tem uma escadinha grande ainda para subir, para percorrer. Acho que a gente tem potencial e muitas possibilidades aí para ajudar, para crescer em todos os segmentos, em todos eles. Tá. Gustavo, você poderia falar um pouco sobre a sua formação profissional? Na onde você atua, na onde você formou? Legal. Então, eu me formei em 2002 na Unip, né, na Universidade Paulista. Na sequência, eu já fiz a pós-graduação em 2003 na Universidade Metodista de São Paulo.
ambos, a Unip em São Paulo e a Metodista de São Bernardo do Campo. E o meu primeiro emprego foi como fisioterapeuta da Metodista, no handball. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar como docente na Unip, na própria Unip, de 2005 até 2012. Em 2012 e 2018, eu passei um tempo aí como funcionário da Confederação de Handball. De 2018 para cá, eu tenho atendido na clínica Movité, uma clínica em São Paulo, desde setembro, né, de 2020. E também estou com uma clínica que chama Espaço Saúde Jardim Santo André, aqui no ABC, onde eu resido. Basicamente, essa foi a minha trajetória aí, desde a graduação até hoje. Mais uma vez eu quero te agradecer, Gustavo, por ter aceitado esse convite, que não foi fácil, igual você falou, pelo horário ser um pouco diferente, né, para mim e para você, mas eu agradeço de coração essa sua ajuda para a gente. Joia, eu que agradeço o convite, agradeço pela paciência e me coloco à disposição para que vocês precisarem. Contem comigo. Eu acho que atitudes como aí essa de vocês, de todos que estão envolvidos, realmente são engrandecedoras, né? A gente realmente caminha, né, a passos largos aí para melhora em todos os sentidos com atitudes como essa. Tá? Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Contem comigo sempre.